Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da segunda avaliação trimestral de matemática do sexto ano de 2021. Questão número 1. Observe os números apresentados no quadro abaixo. Quais desses números são compostos? Números compostos são aqueles números que possuem mais do que dois divisores. O que isso quer dizer? Para que um número seja divisor do outro, o resto da divisão tem que ser igual a zero. Por exemplo, o número 2. Ele só é divisível por 2 e por 1. Qualquer outro número que eu dividir o 2, o resto não vai ser igual a zero. O 8. O 8 pode ser divisível por ele mesmo e por 1. Também pode ser divisível por 2 e por 4. Então, ele tem 4 divisores. Então, ele é composto. O 11 é só divisível por ele mesmo e por 1. E o 15 possui mais do que dois divisores. Por quê? Um divisor é ele mesmo e o número 1. Ele também pode ser dividido por 3 e por 5. Então, ele será um número composto. Então, a resposta é a letra C. Quais desses números são compostos? 8 e 15. Questão número 2. Observe as retas RS apresentadas nas malhas quadriculadas abaixo. Em qual dessas malhas quadriculadas as retas R e S são concorrentes? Retas concorrentes são aquelas que se cruzam. Observando aqui as figuras, a única que se cruza é a número 1. As outras são retas paralelas. Então, a resposta é a letra A. Questão número 3. Gabriela e Fernanda trabalham em uma loja embalando os produtos comprados pelos clientes. Certo dia, Gabriela embalou 2/5 do total de produtos comprados e Fernanda embalou 3/10. A fração que representa a quantidade total de produtos embalados por Gabriela e Fernanda em relação ao total de produtos comprados pelos clientes nesse dia é. Então, a gente vai somar as duas frações. Como os denominadores são diferentes, eu vou transformar o denominador aqui, ó, o 5, em 10. Como que eu faço isso? Eu tenho que multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo. O mesmo número que eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 5 dá 10. Agora, os denominadores são iguais. Como que eu faço soma de frações com denominadores iguais? Eu conservo o denominador, vou copiar ele, e faço a operação com os meus numeradores, que será 4 mais 3, que é igual a 7/10. Resposta é a letra D de dado. Questão número 4. Um vestido custava R$ 200 em uma loja. Como ele era a última peça da coleção, ao comprá-lo, Liliane ganhou um desconto de 25% sobre esse valor. De quanto foi o desconto que Liliane ganhou na compra desse vestido? Ela teve um desconto de 25%. Então, temos que calcular 25% do preço do vestido. Vai ser 25% de 200, que é igual a 25 por 100 vezes 200. Simplificando aqui, ó, 200 dividido por 100 dá 2. 25 vezes 2 é igual a R$ 50. Resposta é a letra B. Questão número 5. Leila irá presentear 6 amigas com a mesma quantidade de bolinhos. Para isso, ela irá preparar uma massa de bolo para encher uma forma inteira e assá-los todos de uma vez. Todos os bolinhos assados nessa forma serão utilizados para presentear essas amigas e nenhum desses bolinhos será partido. Observe no quadro abaixo a quantidade de bolinhos que são assados em cada forma de uma vez. Para que não sobre nenhum bolinho, o número de bolinhos que eu tenho numa forma dividido pelo número de amigas, o resto dessa divisão tem que ser igual a zero. Então, analisando aqui, ó, as 4 formas, a única em que o resto vai ser igual a zero é a forma número 4. Porque 24 dividido por 6, que são 6 amigas, é igual a 4. E o resto é zero. A resposta é a letra D de dado. Se eu dividir aqui as outras formas por 6, nenhuma delas, o resto vai ser zero. Questão número 6. Observe os triângulos apresentados no quadro abaixo. Qual desses triângulos é obtusângulo?
obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo maior do que 90 graus. E analisando aqui, ó, o único que possui um ângulo maior do que 90 graus é o triângulo 3. Então a resposta é a letra C. Questão número 7. Observe os pontos P, Q, R e S destacados na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Qual desses pontos representa a fração 3 sobre 2? 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5. Essa reta aqui, ó, entre uma unidade e outra, foi dividida em 1, 2, 3, 4 partes. Então, quer dizer que cada espacinho desse daqui, ó, vale 0,25. Que 1 dividido por 4 é igual a 0,25. Então, completando aqui a reta numérica, qual desses pontos representa a fração 3 sobre 2? Vai ser o ponto Q, que 3 sobre 2 é igual a 1,5. Questão número 8. Observe as frações apresentadas no quadro abaixo. Qual dessas frações é a maior? Para facilitar, vamos transformar essas frações em frações equivalentes, em que os meus denominadores sejam iguais. Analisando os valores dos denominadores, eu sei que o mínimo múltiplo comum entre eles é igual a 20. Então, eu vou transformar todos os meus denominadores em 20. Como que eu faço isso? O mesmo número que eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. Então, por quanto que eu multiplico 2 aqui na primeira para chegar em 20? Vou ter que multiplicar por 10. Então, eu multiplico por 10 em cima e por 10 embaixo. 4 vezes 10 dá 40 e 2 vezes 10 dá 20. Agora a segunda. O denominador é igual a 5. Por quanto que eu multiplico 5 para chegar no 20? Tem que multiplicar por 4. Então, 6 vezes 4 dá 24 e 5 vezes 4 dá 20. Terceiro, o denominador é 4. Por quanto que eu multiplico ele para chegar em 20? Tem que multiplicar por 5. 3 vezes 5 é igual a 15 e 4 vezes 5 é igual a 20. O último, denominador é 10. Para chegar em 20, eu tenho que multiplicar por 2. 1 vezes 2 dá 2 e 10 vezes 2 dá 20. Agora que os denominadores são iguais, basta comparar os numeradores. A fração que possuir o maior numerador será a maior fração. E analisando aqui, ó, essas frações, a que possui o maior numerador é a primeira. Então a resposta será a letra A, 4 sobre 2. Questão número 9. Bruno e Caio são amigos e se juntaram para comprar um pacote de folhas brancas. Nesse pacote havia 600 folhas e esses amigos resolveram dividir essa quantidade de folhas proporcionalmente à quantia que cada um deles contribuiu para essa compra. Bruno havia contribuído com R$ 6 e Caio com R$ 12. Quantas folhas Bruno recebeu nessa divisão? Para resolver, vamos pegar a quantidade de folhas e dividir pelo preço total, que vai ser quanto que o Bruno contribuiu e quanto que o Caio contribuiu, que foi 6 mais 12. Isso aqui vai ser igual a 600 dividido por 18. E este resultado representa quantas folhas eu vou ter para cada R$ 1. O Bruno contribuiu com R$ 6. Então, basta multiplicar esta fração aqui para saber quantas folhas ele vai ter. Para facilitar essa multiplicação e divisão, eu posso simplificar. Se eu dividir aqui, ó, o 6 por 6 dá 1 e o 18 por 6 dá 3. O mesmo número que eu divido em cima, eu tenho que dividir embaixo. Sobrou 600 dividido por 3, que é igual a 200. Resposta é a letra B. Questão número 10. Observe as figuras apresentadas na malha quadriculada abaixo. Qual dessas figuras é um paralelogramo? Paralelogramo tem os lados paralelos. O que isso significa? Se eu estender um lado, ele não cruzará com o outro. E a figura 4 é a única que acontece isso, ó. Eu tenho os dois lados aqui laterais paralelos entre si e eu vou ter a base e o topo paralelos entre si. Então, eu tenho dois pares de lados paralelos. Questão número 11. Considere o número apresentado no quadro abaixo. Uma representação decimal desse número é...
Então, você pode dividir 4 por 8 ou simplificar. 4 dividido por 8 é igual a 1 sobre 2, que é igual a meio. Resposta é a letra A. Questão número 12. Observe o ponto N destacado na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Nessa reta numérica, o ponto N corresponde ao número. Repare que de um ponto ao outro eu aumentei 3,5. 5 mais 3,5 dá 8,5. 8,5 mais 3,5 dá 12. E 12 mais 3,5 dá 15,5. Resposta é a letra C. Questão número 13. Qual dos instrumentos de medida abaixo é utilizado para medir tempo? Resposta letra B, o relógio. A fita métrica é utilizada para medir comprimento, o termômetro é utilizado para medir temperatura e a bússola é utilizada para indicar a direção. Questão número 14. Thales faz um curso que tem a duração de 180 horas. Ele já cumpriu 60 horas. Quantas horas faltam para Thales completar o curso? Então, basta subtrair a duração do curso, que é de 180 horas, pelo que ele já cumpriu, que são 60 horas. E 180 menos 60 é igual a 120. Resposta é a letra A. Questão número 15. Observe no quadro abaixo a escrita por extenso de um número. Qual é esse número? 150. 100 significa uma centena e 50 significa 5 dezenas e 0 unidades. Resposta é a letra D de dado. Questão número 16. Observe abaixo a sequência dos números. Ela segue um padrão. Qual é o número que completa essa sequência? Vamos pegar aqui, depois do 510, que é a resposta. Do 512 para o 514, eu aumentei 2 unidades. Do 514 para o 516, eu também aumentei 2 unidades. Então, o número que a gente tem que descobrir é 2 unidades a mais do que o anterior a ele. 508 mais 2 dá 510. Resposta é a letra C, 510. Questão número 17. Observe os triângulos apresentados abaixo. Qual desses triângulos é equilátero? O triângulo equilátero possui todos os lados iguais. E o único triângulo que possui todos os lados iguais neste exercício é o triângulo 2. Resposta letra B. Questão número 18. Jéssica comprou 7 balas e pagou 25 centavos em cada uma delas. No total, qual foi o valor que Jéssica pagou pelas balas compradas? Então, para saber o valor total, basta multiplicar a quantidade de balas que ela comprou pelo preço de cada uma. Então, vai ficar 0,25 vezes 7. Multiplicação com números decimais. A princípio, esquece da vírgula, deixa ela só para o final. Multiplica 0,25 por 7. 7 vezes 5 dá 35, vai 3. 7 vezes 2 dá 14, mais 3 dá 17, vai 1. 7 vezes 0, 0, mais 1, 1. Agora, quantos números eu tenho depois da vírgula? Nessa multiplicação, eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, na resposta, a vírgula vai ter que deixar 2 números para depois dela. Então, a vírgula vai ficar antes do 75. Resposta é a letra C. R$ 1,75. Questão número 19. A reta numérica abaixo está dividida em intervalos de mesmo comprimento. Nessa reta numérica, qual dos pontos marcados corresponde ao número 2,4? De 1,2 até 1,6, aumentou 0,4. Então, quer dizer que cada espacinho desse aqui, vai valer a metade de 0,4, que é 0,2. Então, completando aqui a reta numérica, observamos que o 2,4 está no ponto N. Resposta é a letra A. Questão número 20. Isabel produz peças de artesanato cujo formato é de um polígono que tem todos os ângulos internos retos e 2 pares de lados paralelos de medidas diferentes. Essas peças de artesanato que Isabel produz têm um formato de qual figura geométrica? Resposta é a letra D de dado, o retângulo.
ele tem dois pares de lados paralelos. Este lado aqui, ó, é paralelo a este. E este lado aqui é paralelo a este. Os ângulos internos são de 90 graus, cada um. E as medidas são diferentes dos lados, ó. A medida da altura é diferente da medida da base. Então a resposta é a letra D, retângulo. Questão número 21. Observe as cartelas que a professora Laura distribuiu para seus alunos. Qual deles recebeu a cartela com a maior fração? Você pode resolver de diversas formas. Se quiser, pode dividir cada fração e encontrar os resultados em números decimais, depois comparar qual que é o maior. Eu prefiro fazer por frações equivalentes. Então, como que a gente faz? Os denominadores aqui, ó, são diferentes. Eu vou fazer com que eles sejam iguais. O mínimo múltiplo comum ao 4 e o 5 é o 20. É o primeiro múltiplo comum na tabuada dos dois. Então, transformando aqui o 4 em 20, por quanto que eu multiplico ele? Tem que multiplicar por 5. Só que eu multiplico em cima e embaixo por 5. 5 vezes 1 dá 5. E 5 vezes 4 dá 20. Segunda fração. Por quanto que eu multiplico 5 para chegar no 20? Tem que multiplicar por 4. Então, vou multiplicar por 4 em cima e por 4 embaixo. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 5 dá 20. Terceiro, vou multiplicar por 5 em cima e embaixo. 3 vezes 5 dá 15 e 4 vezes 5 dá 20. E o último, vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. 2 vezes 4 dá 8 e 5 vezes 4 dá 20. A maior fração será aquela em que o numerador é o maior. E observando aqui, a resposta vai ser a letra D de dado, que é o Thiago. O numerador dele é 15, que é maior do que o dos outros. Questão número 22. André estava percorrendo um trajeto de 260 km quando parou em um posto de gasolina para abastecer. Nesse momento, ela verificou em seu dispositivo de GPS que já havia percorrido o equivalente a 40% desse trajeto. Quantos quilômetros desse trajeto Andréia já havia percorrido quando parou nesse posto de gasolina para abastecer? Então vamos calcular 40%, que foi o que ela percorreu, do total do trajeto, que são de 260 km. 40% de 260 é 40 por 100 vezes 260, que vai ser igual a 40 vezes 260 dividido por 100, e aqui a gente pode cancelar uns zeros, ó. Eu cancelei um zero do 40 com um zero do 100, depois eu cancelei um zero do 260 com um zero do 100. Aí sobrou 4 vezes 26 dividido por 1, que é igual a 104 km. Resposta é a letra C. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.